E o Governo vai alterar as regras do abono de família já a partir da próxima semana. E é precisamente para nos falar deste tema que tenho comigo Cancela Moura. Cancela, obrigado pela sua presença. Ficamos então hoje a saber que as regras do abono de família vão ser alteradas. De que forma é que esta medida pode ser encarada? Uma mais-valia para as famílias atualmente? Eu penso que será, mas também temos que ter aqui em conta que o abono de família é um benefício do Estado que cada vez tem menos beneficiários. Para dar uma pequena ideia, no final de 2011, ou hoje existem menos 30 mil beneficiários do que no final de 2011. As regras também alteraram. É verdade, mas significativamente. À medida que tem sucedido este contingente de cortes nos apoios de benefícios do Estado, do chamado Estado Social, os abonos também têm vindo nos últimos anos a ser sucessivamente, do meu ponto de vista, têm vindo a ser racionados em função daquilo que é a disponibilidade do Estado no apoio às famílias. E, portanto, esta medida, pelo menos, já foi muito bem recebida nas primeiras reações, mas também devemos eventualmente entendê-la como uma medida que tem uma certa dose de justiça, porque eu acho que é importante que, de facto, aqueles que são mais carenciados tenham um apoio mais efetivo do Estado e, eventualmente, segundo outros, será uma medida sensata. O que é que a medida em si pode trazer de novo? Vai ser publicada a portaria, que parece que será na próxima segunda-feira, que entrará em vigor. E o Ministro veio dizer que antecipará, no fundo, o apoio que neste momento é dado anualmente em função de uma declaração de rendimentos reportada ao ano anterior. Então o Ministro entende que esta medida deve ser dada de imediato, com um hiato de 3 meses, isto é, qualquer tipo de alteração de situação de desemprego, de alteração de composição do agregado familiar ou, eventualmente, uma alteração dos próprios rendimentos do agregado familiar, determinarão a possibilidade de as pessoas se dirigirem à Segurança Social, declararem, fazerem, nesse lapso de tempo, uma nova declaração dos seus rendimentos efetivos para lhes ser atribuído ou serem enquadrados num escalão de abono de família relativo a esses rendimentos para poderem usufruir desde logo, não estando à espera que, efetivamente, chega ao ano seguinte para poderem usufruir deste pequeno benefício. Ou seja, isto é, um ajustar mais rapidamente o valor do abono de família aos rendimentos das famílias. Sobretudo isso, isto é, se houver uma alteração dos rendimentos, imagino que num casal que um dos cônjuges fica desempregado, é uma situação que é contemplada, imagina que um dos cônjuges tenha ou nasce um novo filho, por exemplo, alterará o rendimento per capita, será também uma das situações. Qualquer destas situações, importa que as pessoas se dirijam à Segurança Social para fazerem uma nova declaração de rendimentos e, portanto, não estarem à espera do ano seguinte para o fazer. Ao que tudo indica, esta medida este abono de família vai poder ser alterado de 3 em 3 meses. Evidentemente, aquilo que se pretende é que, pelo menos, haja um hiato de tempo que passe sobre a última vez que se declarou rendimentos, que são 3 meses, para poder efetivamente atender-se a este benefício. Eu gostava de dizer que, por exemplo, o Presidente da União das Misericórdias, Manuel Lemos, aplaudiu a iniciativa, acha que é uma iniciativa interessante, porque no fundo é uma espécie de reavaliação que se faz antecipada daquilo que se pode dar às famílias, por causa da perda de rendimento, acha que é uma medida sensata. O Presidente, por exemplo, da Confederação das Associações de Pais, o Albino Almeida, também veio dizer que isto é uma correção de injustiças que possam existir, de facto é verdade, e acrescenta, e eu acho que isto de facto é o mais importante na medida, é uma maior flexibilidade deste apoio social, isto é, há aqui uma certa dinâmica entre a situação dos agregados familiares e aquilo que o Estado pode dar. Convém aqui também não embandeirar em arco relativamente ao apoio propriamente dito, porque é isso que é importante, porque nós estamos a falar de um apoio que nós sabemos que são uns tantos euros por cada filho, quer dizer, não é uma coisa que ajudará e contará muito para agregados familiares de muito baixo rendimento, e isso é muito importante. Eu lembrava que neste momento, apesar dos famílias carenciadas, apesar dos menos de 30 mil, há 1.200.000 pessoas, ou quase 1.200.000 pessoas que usufruem deste benefício, e efetivamente ainda vai sendo por este tipo de apoios que algumas pessoas encontram algumas saídas para o desespero daquilo que são as necessidades básicas de alguns agregados familiares.
Já que estávamos a falar das associações, a Confederação Nacional das Associações de Famílias classifica como um pequeno paliativo esta nova regra para a atribuição do abono de família. E eu acredito que as pessoas que estão numa situação mais difícil entendam, de facto, a situação como sendo uma medida paliativa. De certo modo, foi o que eu acabei de tentar dizer. O apoio em si já é um apoio que tem vindo a ser reduzido de forma substancial nos últimos anos, à medida, e tem estado às vezes indexado ao rendimento dos agregados familiares, em função disso, até muitos de escalões já não terem acesso, inclusivamente, ao próprio abono de família, e eu acredito que, efetivamente, é uma pequena amostra daquilo que podia ser alguma justiça social noutros campos. Eu penso que a medida vale mais pela justiça que vem introduzir, pela dinâmica que vem introduzir, a flexibilidade que vem introduzir, para que se usufrua, no fundo, do próprio abono de família mais cedo, porque isto pode antecipar em 6 ou em 9 meses aquilo que poderia ser mais um acrescento ao abono de família, pelo menos é esta a ideia que efetivamente se pretende, e o próprio Ministro veio dizer que aquilo que se pretenderia seria que a Segurança Social chegasse mais cedo, de forma mais efetiva, àqueles que são mais carenciados. Confesso que, atendendo ao montante que está em causa, vale mais a medida pela justiça que vai introduzir do que propriamente a dimensão económica que isso possa traduzir em termos de apoios. Espera-se é que, por exemplo, esta equidade pudesse ser feita a outra escala, com outra dimensão, a outro tipo de apoios que o Estado podia dar através da Segurança Social. Acha que neste momento de crise que muitas famílias atravessam, deveria ser reposto nos moldes em que estava anteriormente este abono de família? Eu não tenho dados suficientes para, eventualmente, equacionar quanto é que isso custaria aos cofres do Estado, que neste momento também é muito importante as pessoas salvaguardarem algum equilíbrio nas medidas que vão sendo tomadas neste tipo de apoios. É importante que se diga, por exemplo, o elevado nível de desemprego que se registra, acarreta desde logo, por exemplo, em contraponto a isto que estamos a falar, que o Estado tenha que dar mais subsídios de desemprego, e isso representa mais despesa, e por isso, por exemplo, uma parte substancial do déficit há de registar-se por aí, e, por exemplo, quando existem falências de empresas, que são aos milhares, o recurso que os trabalhadores fazem ao Fundo de Garantia Salarial acaba ele próprio por consistir também num apoio, no pagamento de indemnizações, que, no fundo, cava ainda mais esse tal déficit. Admito que, efetivamente, não haja margem para se repor nas condições em que ele existia anteriormente. Lembro que houve alturas em que o abono de família era generalizadamente atribuído conforme o número de filhos, e isso obviamente também não me parece muito justo em função dos rendimentos que muitos oferem e que efetivamente poderiam e deveriam prescindir em favor dos mais carenciados. Muito bem, para já então esta alteração às regras do abono de família para ajustar o valor da prestação social mais rapidamente às mudanças nos rendimentos das famílias. E se as câmaras não seguirem as recomendações do Governo para encerrarem as fundações, vão sofrer um corte nas transferências do Estado e, precisamente, esta manhã o Executivo Camarário do Porto aprovou um contrato para manter a Fundação para o Desenvolvimento Social. Uma diretriz que esta dos cortes nas autarquias, caso não cumpram as recomendações do Governo, que consta do Orçamento de Estado para 2013. Eu acho que o Presidente da Câmara do Porto, no fundo, o que está a tentar fazer, ele diz que a Fundação para o Desenvolvimento Social do Porto é o braço armado da Câmara Municipal na parte social. E aquilo que ele está a fazer, porque isto foi uma das fundações, esta e a Fundação de Ciência e Tecnologia, que também tem a Universidade do Porto, foram duas daquelas que foram indicadas como sendo para extinguir. E aquilo que ele está a fazer, segundo eu creio, é uma medida de um político hábil que efetivamente está a tentar, dentro das contrariedades, das limitações que são impostas por lei, efetivamente contornar, no bom sentido, aquilo que efetivamente seja este impedimento e fazer com que garanta o funcionamento desta Fundação, portanto, até dezembro de 2014. Pagando-lhe 3 milhões de euros. A ideia de pagar os 3 milhões de euros, ele vem explicar isso, aliás, a CDU votou contra. Estas posições, às vezes, do PCP são absolutamente incompreensíveis. Por exemplo, eu lembro que agora votaram contra o facto da sobrevivência de uma fundação da área social,
e há umas semanas atrás, uma das reações do dirigente regional do PCP sobre a Casa da Música era incompreensível e estava contra o facto de cortarem os 30% à Casa da Música. Mas, adiante, isto foi uma parte relativamente a esta fundação, e aquilo que, efetivamente, o Presidente da Câmara pretenderá será atribuir estes 3 milhões de euros, porque, segundo ele, dentro das regras do próprio Orçamento de Estado, as câmaras verão cortadas cerca do dobro das transferências que essas câmaras transferirem, elas próprias, para as fundações. E, portanto, ele acha que, efetivamente, será preferível ele não ver um corte de 3 milhões por algum 1,5 milhão que possa transferir, e faz isto na medida do que ele acha importante e pertinente relativamente a esta fundação. Porquê? Ele diz... Isto é um desafio também ao Governo, esta postura do Rui Rio. Acredito, o Dr. Rui Rio é uma pessoa que tem um pensamento próprio, tem algo de espírito de autocrítica suficiente para fazer esse tipo de exercício. Ele ironizou nas declarações que hoje prestou à comunicação social, e eu penso que esse de facto é um exercício de crítica construtiva, no sentido de se procurarem os melhores caminhos para soluções que efetivamente devam existir. Porque normalmente as leis são gerais e abstratas, mas acabam sempre por criar algumas contrariedades, algumas contradições nas próprias formas como efetivamente são aplicadas. Aliás, ele vem aqui a dizer que normalmente a lógica e o princípio desta lei que manda extinguir fundações está muito boa, mas que a forma como aparece é absolutamente precipitada, atrapalhada, é assim que ele efetivamente a classifica. E, na verdade, o Governo tem um bom princípio de cortar as verbas e, neste caso, extinguir fundações, que se tem visto efetivamente pouco, mas depois há fundações que são absolutamente necessárias para o desempenho. E que parece o Rui Rio diz que é essencial e vital. Mas aqui o Rui Rio ainda vai mais longe, porque ele efetivamente diz que teria que absorver os recursos humanos, teria que absorver, portanto, tudo o que faz a própria Fundação para a Câmara, e tem outra contrariedade. É que o Governo impôs outra medida às autarquias, que é, por exemplo, o facto de não terem direções municipais. Ele não pode ter um departamento, segundo ele, porque a lei não deixa, e também não pode ter uma direção municipal, porque, segundo a lei de alguns cortes que também foram feitos ao nível funcional nas autarquias, reportam um corte de cerca de 50% nas direções municipais. Portanto, aquilo que ele está aqui é tentar ultrapassar, dentro dos condicionalismos que lhe são impostos do ponto de vista legal, e também ele, efetivamente, manter esta fundação com o funcionamento que a Câmara deseja que efetivamente aconteça, cumprindo os seus objetivos, e aqui ele acaba por, efetivamente, ser hábil, como eu disse, porque diz que esta medida, este apoio, terá que passar no Tribunal Constitucional e terá que passar no Ministério das Finanças, e então, segundo ele, isto pode ser uma tentativa de efetivamente inibir o próprio Governo de vir a cortar no tal dobro que ele refere, sendo que, criando a possibilidade do Tribunal de Contas deferir esta pretensão e vir a retificar, a posteriori, estes cortes. Muito bem, terminamos então com este tema da autarquia do Porto. Voltamos a ver-nos na sexta-feira. Cancela Moura.